Igreja Evangélica Congregacional em Rio do Ouro, 37 anos. Esse lugar foi estabelecido para pregar o Evangelho da Salvação, a mensagem de edificação e o ensino para nutrir os santos e admoestar a santidade. Também foi criado para ser um lar da família de Deus, onde o ambiente traz paz aos necessitados e Cristo se reflete em cada rosto. Um dia muito especial para nós, membros da IECRO. É a celebração de mais um aniversário de fundação da igreja que amamos e fazemos parte pela vontade de Deus. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. A nossa igreja aqui, a gente era membro da igreja do Baldeador. Então, Baldeador, naquela época, era muito dificuldade para a gente deslocar para o Baldeador, para congregar lá, a condução difícil. Algumas vezes a gente ia a pé e voltava a pé. Então, naquela época, as irmãs já reuniam, o grupo da União Feminina, reunia nos lares todas as segundas-feiras. E uma certa época, alguns irmãos despertou de pedir à igreja para assim, abrir um ponto de pregação aqui no Arsenal, pela dificuldade que tinha para deslocar daqui para lá, por falta de condução. Então, aí, levando os oficiais e levando para a igreja, para a Assembleia da Igreja, a igreja aprovou em abrir um ponto de pregação aqui, na casa do irmão Agnello, que é o avô do pastor Renato. E logo há um pouco de tempo, quando a minha avó faleceu, que era membro do Baldeador, então aí a igreja, o ponto de pregação deslocou para reunir na casa da minha avó. E reuniu um bom tempo ali. Então, o que aconteceu? Ali, quando depois meu tio pediu a casa, e a igreja teve que sair o mais rápido, a congregação teve que sair o mais rápido possível. E dali foi para a casa do Simão Lourenço. E aquele terreno na casa do irmão Lourenço ali estava no aquarial, os moradores ali, o terreno era posse. E o dono do terreno ali, ele desapossou todo mundo e ali tirou todo mundo, foi um piscar de olhos, tirou todo mundo, derrubou as casas. E o povo ficou muito disperso. Então, cada um dos membros se espalhou. Presbiteriana, Batista, começou em outras igrejas. Mas já tinha esse terreno aqui. Esse terreno aqui foi comprar mais ou menos na época de 64, mais ou menos por aí assim. E aí, os oficiais pensaram em construir aqui um salão aqui. E aí nosso irmão presbítero Obed, que era o pedreiro da igreja, ele veio e construiu aqui. Mas houve colaboração. O pastor está sempre aqui, o pastor Samuel está sempre aqui ajudando e tal, e outros irmãos também colaborando, levantando esse templo. E assim foi construindo esse templo aqui. Aí na construção do templo, aí de congregação passou a congregação. E ficou a congregação, depois, em 87, a igreja ela foi emancipada. O Baldeador emancipou a igreja. Que na época, quem pastoreando era o pastor Mário, mas antes era o pastor Samuel. Todas as igrejas, eu tenho um livro, até tem aí também. Se você vê o livro que fala da denominação, todas as igrejas organizadas, Alcântara, Piracambi, por aí afora. As igrejas passavam muita luta, tem luta, teve igreja que o pessoal entrar na igreja, passou pinche no banco para ninguém sentar. Entendeu? Teve igreja que pessoas perseguiam uns membros. Então as igrejas passaram, desde a fundação do Evangelho, a igreja passou por lutas. E lá, os camachos chegou para derrubar a casa na hora, assim, chegou e foi derrubando tudo, sem você esperar, sem nada. Ficou disperso, entendeu? Mas quando é de Deus, permanece. Então,
Aí que já tinha esse terreno aqui, que foi comprado em 68, por previsão divina mesmo, Deus já mandou comprar esse terreno aqui em 68. Ninguém podia imaginar que depois fosse construir aqui. Aí, quer dizer, construiu em 74, mais ou menos por aí, assim, começou a construir aqui, esse templo aqui, entendeu? Então aí que a gente se localizou aqui, entendendo? E começamos já a construir o templo aqui. Quer dizer, aí já trouxe uma tranquilidade, mas mesmo assim tinha as lutas, porque no início da construção, chegava aqui, levantava uma parede, o pessoal parecia a gente derrubava. Mas a gente perseverou e derrubava, entendeu? Mas Deus estava sempre conosco, entendeu? Então foi levantando um templo, depois construiu. O trabalho também foi lutas, entendendo? Lutas, tinha choros, tinha alegria, tinha vitórias, eu vi vitórias, por exemplo, que tem coisas no passado que me traz muita alegria mesmo, o trabalho que a gente realizou aqui, entendendo? Então, mas hoje, a gente possibilita, mas hoje a gente já estamos em louvor a Deus, como o pastor João disse, contando uma vez aqui, o seguinte: vocês estão em cima de um milagre, é um milagre, porque aqui todo mundo é salariado, entendendo? E a gente louva a Deus por tudo isso que a gente passou. Eu glorifico a Deus por tudo, desde o início. Eu vi na Assembleia, quando a igreja aprovou abrir um ponto de pregação aqui, eu vi muita luta. Vi luta mesmo, para vir, porque teve sempre a pessoa, no meio evangélico, sempre tem pessoas contrárias. Porque a visão é curta. O crente, infelizmente, tem pessoas que não deixam Deus agir. Pessoas que ele confia nele mesmo, entendeu? Deixa Deus agir segundo a vontade dele. Quando a gente começa Deus a agir da vontade dele, as coisas fluem, entendeu? Então esse trabalho aqui é um milagre e eu vejo a mão de Deus por tudo, que aqui entrou muitas pessoas e saiu, muitas pessoas que outras igrejas passou por aqui, muitas pessoas que se converteram aqui, entendeu? Então, mas a gente eu vejo, né, a alegria, eu vejo vitória, eu tenho assim amor a essa igreja, entendeu? Gosto dos irmãos, tenho amor à família do pastor, aos amados oficiais, colegas oficiais, a todos os membros da igreja, entendeu? Então, tenho uma alegria ser membro dessa igreja, fazer parte dessa família que é Cristo Jesus em nossas vidas. O primeiro pastor que passou por aqui foi o pastor Samuel Pereira Lopes, depois o pastor Myron Costa Pita Júnior, depois o pastor Joel, e depois o pastor Sebastião Dutra e atual pastor Renato, que é o pastor atual da nossa igreja. O processo começou no ano de 1999, na realidade. A gente estava no início aqui da Associação Sol Nascente, né, das igrejas. Então a sede era aqui em Rio do Ouro. E o pastor Dutra, ele tinha o desejo de ir para o campo missionário. Na realidade, começou com o desejo dele ir para Várzea Grande, para construir a igreja, um templo lá. E ele comentou comigo no meio do ano, se não me engano, em junho, na reunião de junho aqui na igreja, e perguntou se no início do ano de 2000 eu poderia ficar aqui na igreja, né, enquanto ele estaria lá conversando, coisa de um mês, que eles iam lá para construir o templo. Eu falei, não, pode contar comigo, estou aí para ajudar e tudo. E aí, quando chegou no último dia do ano, ele me ligou. Tinha até comentado com minha esposa, Kátia, né, dessa possibilidade. A gente era membro do Baldeador, eu era pastor auxiliar lá em Baldeador, e ele perguntou dessa possibilidade, então da gente vir para cá e ficar aqui um mês. E a gente aceitou, mas passou o tempo, e aí a gente chegou no final do ano, ele ligou para mim, e perguntando se estava de pé a proposta que ele tinha feito. Eu falei, tá tranquilo, vamos lá. Aí fui na casa dele, a gente conversou, acertou, e ficamos aqui. Aquilo que era para durar um mês, durou 3.
E quando ele voltou, eu falei com ele que estava tudo certo e tudo, e eu voltei para o Baldeador. Ele ainda ia continuar na igreja e tudo, por mais um tempo. E aí continuei a minha jornada no Baldeador. Quando chegou, mais ou menos, se não me engano, abril, maio, os oficiais me fizeram uma visita lá em casa, me convidando para pastorear a igreja. O pastor Dutra tinha decidido ir para o campo missionário e tudo. E aí eu falei que aceitaria, né, vir para a igreja, se a igreja assim aceitasse. E como a igreja me conhecia, então a eleição foi no mês de junho e a posse foi no dia 2 de julho de 2000. Interessante que quando eu pastoreei a igreja do Baldeador, eu fui pastor auxiliar lá, o pastor Lélio, que era o pastor da igreja, e o pastor Lélio, a gente conversava bastante. Ele falou: olha, a sua experiência como pastor vai ser lá em Rio do Ouro. Quando eu falei para ele que tinha sido eleito aqui, ele falou: essa vai ser a sua experiência. E realmente tem sido essa minha experiência. Eu fui ordenado no dia 20 de janeiro de 1997. Mas, na realidade, às vezes eu até esqueço um pouco dessa data, não desmerecendo a data, mas por conta da experiência ministerial aqui em Rio do Ouro, que é 2 de julho de 2000. Essa data para mim é muito significativa, porque é onde eu era muito novo, né? Eu tinha aí quase 30 anos, então a responsabilidade, né, de pastorear a igreja, né? Então isso para mim foi muito significativo, essa data de 2 de julho. E tem sido uma bênção pastorear essa igreja. Eu sempre digo que é uma honra pastorear a igreja congregacional em Rio do Ouro, e realmente é assim que eu me sinto. Eu me sinto honrado. Deus foi muito bom comigo, né, no ministério. Tenho irmãos que são muito estimados, né, que estão aqui, irmãos que já partiram, estão em outros ministérios, mas que assim eu tenho um carinho muito grande e uma honra muito grande participar, poder crescer, né, como ministério, também ajudar outros irmãos também a crescerem no ministério, a se desenvolverem, ver crianças, né, aqui que hoje já são adultos, né, pessoas que eu batizei, cheguei aqui, eram crianças, hoje já têm seus filhos também, já tive essa experiência, né, de participar desse processo. Então, para mim é muito, muito significativo e tem sido uma honra muito grande ser pastor dessa igreja. Escolher um momento só importante é muito difícil, né? São quase 24 anos aqui. Então, um momento só é muito difícil, mas eu vou dizer um momento importante. Por quê? A gente chegou aqui em julho, né? A gente foi eleito em junho e chegamos em julho. E foi exatamente no momento que a gente ficou sabendo que não éramos 2, éramos 3. Então, isso para mim é muito importante, que foi o nascimento da minha filha, né? Minha filha nasceu aqui, a gravidez, né? A gente descobriu aqui, né? Então, isso para mim é muito importante. Um outro momento importante também um curso que a gente fez aqui, né? Da ED, Escola de Evangelismo e Discipulado, ou Discipulado e Evangelismo, da Jocum, vieram pessoas muito importantes no meu ministério. Então, são irmãos muito especiais, né? São os nossos missionários, né? Então, pessoas que não estão aqui, mas que fazem parte do ministério. São pessoas que a gente, né, não tem só aqui, mas a igreja ela está em vários lugares. Então, muitas pessoas, né, que passaram por aqui, e os nossos missionários, né, que a gente, muito mais do que o investimento financeiro, mas a amizade, né, o carinho, a nossa vida também, né, com esses irmãos é muito importante. Então, eu destaco o nascimento da minha filha, que é muito importante, né, e também esses irmãos que às vezes não estão aqui, mas que fisicamente, mas que estão conosco, né, no ministério. Olá, queridos irmãos da Igreja Congregacional do Rio do Ouro. Nós estamos muito felizes de poder gravar esse vídeo para vocês, em celebração aos 37 anos da igreja. Obrigado, pastor Renato, por esse convite para a gente gravar essa saudação para a igreja. Essa igreja mora no nosso coração já há vários anos, já tem 12 anos que a gente não mora no Brasil e a nossa história
começou antes. Bem antes. Bem antes. Eu posso dizer com muita saudade que nesse período que a gente morava no Brasil, que nós estivemos algumas vezes aí na igreja, nós fomos muito, muito, muito bem recebidos pela família do pastor Renato, com carne assada, batata, que eu nunca esqueço. Foi uma delícia, uma família que a gente ama, a gente aprecia, guarda no coração com muito carinho. A irmã Janete, a gente sempre fala da irmã Janete, do cuidado que ela teve com a gente. Nós temos algumas histórias muito interessantes com a igreja. Antes de nós nos mudarmos para a China, a igreja abriu as portas para a gente poder fazer um bazar, para vender coisas, para angariar fundos para as nossas passagens e tudo mais. E nós tivemos um sábado abençoado, com bastante vendas, conhecemos várias pessoas da igreja, da vizinhança. Mas aí ficou incômodo assim no coração do pastor e da irmã Janete, tipo assim, não, tem que vender mais, gente. Mas pastor, a gente não mora aqui, como é que faz? A irmã Janete, não, deixa que eu cuido disso. E aí as coisas ficaram na igreja por mais uma semana, a gente foi tão abençoado, não só pelo valor financeiro que foi arrecadado com as vendas, mas por essa expressão de carinho, de investimento na vida e no ministério de missionários. E até hoje a igreja tem sempre participado em oração, tem sempre participado financeiramente, tem sido generosa com a gente. Então nós temos muita gratidão no nosso coração. Então, para muitos de vocês que chegaram depois desses 12 anos que a gente já está fora do Brasil, vocês fazem parte de uma igreja missionária e que vocês continuem levando esse legado adiante. O pastoreio e o discipulado de pastor Renato é um discipulado missionário. Então, abracem isso e que nações continuem sendo abençoadas a partir de vocês, do cristianismo de vocês, da jornada de vocês com Jesus. E a gente quer celebrar esses 37 anos de jornada com o Senhor. Anos têm passado, estações têm vindo, mais fáceis, outras mais difíceis. Coisas têm mudado no Brasil, no mundo, mas o cuidado do Senhor sobre a Igreja Congregacional do Rio do Ouro, o cuidado dele sobre seus filhos, não muda. O Senhor é fiel, ele tem sido bom, tem sido generoso, e esse é o testemunho que a gente quer deixar para vocês hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês e que venham mais do que 37 anos. Um grande beijo para vocês. Beijo, gente. Olá, queridos, que alegria, hein? Queria estar aí para comer um pedacinho desse bolo. 37 anos aí de igreja congregacional em Rio do Ouro, que maravilha! Só faltou a gente, nós estamos aqui ainda no Brasil, na Bahia, mas queremos dar o parabéns para vocês por todos esses anos contribuindo aí para esse local ser um diferencial nesse lugar, com a presença do Senhor através da vida de vocês. Beijo. Nossa gratidão, obrigado pela parceria, obrigado pelo cuidado, obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho para conosco. Que Deus derrame sobre de vocês prosperidade, alegria, vida, que o Senhor derrame sobre de vocês crescimento sem medida para glorificar o nome dEle nos próximos 37 anos. Que a glória do Senhor se derrame sobre a vida de vocês, sobre toda a igreja, no nome de Jesus. Beijo, gente. Tchau. Parabéns. E, assim, dizer o que a IECRO significa para mim é muito importante, porque é o meu ministério, né? Assim, a minha vida ministerial começou aqui, então eu creio que, assim, se depender de mim, né? Olhando da minha vida, eu acho que deve ser o meu ministério pastoral, deve ser só aqui, acredito eu, né? Na minha visão hoje, né? Eu creio que eu não devo pastorear outra igreja, mas pastoreando essa igreja, para mim, é muito especial, porque é onde eu aprendi, onde eu comecei, onde eu vivi, né? Momentos alegres, momentos tristes, né? De perder irmãos, tristes, de lágrimas, mas muitas alegrias. Eu tive experiências muito especiais aqui, que com certeza essa igreja ela faz parte da minha vida. Como eu já falei, né? Minha filha nasceu aqui, a gente
viveu momentos muito especiais aqui, né? Estamos vivendo, né? De ver pessoas, né? Irmãos nascendo, irmãos se desenvolvendo. Então isso para mim é muito importante. Então a Igreja Congregacional Rio do Ouro é muito importante na minha vida, não só ministerial, mas na minha vida pessoal, na minha vida como homem, né? Como pai, como esposo, enfim, essa igreja é muito especial para mim. A IECO para mim significa comunhão. A IECO significa para mim aprendizagem. Vida. Amor. A IECO para mim significa tudo. Comunhão. A IECO significa fé. Alegria. A IECO para mim significa satisfação, privilégio. O que a IECO significa para mim? Família. Comunidade. A IECO para mim se resume em amor. A IECO resume para mim em perseverança. A IECO para mim se define em uma só palavra, é o amor. Nós da IECO nos sentimos muito felizes em celebrar mais um ano. Aqui, a palavra de Deus é pregada. A celebração de louvor e adoração glorificam e exaltam o nosso Pai. Milagres são vividos, as orações são feitas, respondidas e sobem como um aroma suave ao trono do Senhor. Vencemos a cada dia e vamos vencer até o dia em que iremos encontrar-nos com o Senhor Jesus como a igreja viva dele. Por tudo isso, queremos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. São 37 anos de vitórias, cumprindo a sua vontade soberana. Parabéns à Igreja Congregacional em Rio do Ouro. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. And all of my life you've been so good. Yeah. Every breath that I am made, every breath that I'm able, I will sing of the goodness. Your goodness is running after me. Yes, it is, God. Your goodness is running after. It's running after. My life laid down. With my life laid down, I surrender now.